Recentemente eu falei para vocês a respeito do plantio, a melhor época de plantar, por exemplo, valquirianas, trazendo as dicas do amigo Adivar Batista, que hoje vem colaborar com a gente novamente, mas dessa vez falando do plantio dessas meninas, a forma como ele utiliza para poder fazer o plantio. A gente fala sempre da brita, né? É justamente o sistema que o amigo Adivar aplica no plantio das suas valquirianas. Observe, veja o plantio como ele faz e a gente volta fazendo considerações se a pedra pode ou não ser interessante para o seu cultivo. Hoje nós vamos fazer o replante dessa linda orquídea. Vamos precisar de vaso plástico, brita de construção e isopor picado. Vamos lá? Primeiro eu vou desenvasar a planta. Olha só que bonita que ela está. Correto? Vamos colocar um pouco de isopor. Posicionar a planta, lembrando sempre que ela deve ficar para frente, o broto para frente do vaso, para que possa ter espaço para crescer, ok? Vamos posicionar, prender a planta com um pouco de isopor, do jeito que ela fique estável. E agora é só completar com a brita de construção, sempre brita lavada. É muito simples e muito rápido, não tem dificuldade nenhuma. E depois não podemos esquecer de colocar a plaquinha de identificação. E aí está, orquídea replantada. Novamente eu queria muito agradecer a participação do amigo Adivar Batista, que trouxe esse vídeo pra gente. Olha, Adivar, muito obrigado pela sua contribuição com o canal Orquídeas em Ação. Deus abençoe muito a sua vida. E a vocês que acompanharam o procedimento que ele utiliza aí, vocês puderam ver que ele utilizou pedra brita, que ele utilizou também o isopor, e eu já tenho falado isso em alguns vídeos que eu tenho mostrado para vocês desses replantes, né? Eu quero falar para vocês um pouquinho da característica interessante sobre a pedra brita, principalmente. Para você que está pensando em cultivar aí as valquirianas, nobiliars, né? Principalmente essas duas plantas, e não que nós não possamos estender isso, né, para catleias, por exemplo, como as labiatas, trianes, isso se estende, vai embora. As pedras têm se tornado mesmo um grande aliado do cultivador de orquídeas de uma forma geral, principalmente dos catleieiros, né, os caras que cultivam catleia. Muito cuidado com algumas plantas exóticas e que aquelas também que têm necessidade maior de umidade. Então pode ser que você encontre um pouco de dificuldade com isso. Mas falando dos benefícios que nós teríamos cultivando essas orquídeas em pedra brita, são várias. A primeira delas é que nós temos um material muito barato. A pedra hoje, cerca de mais ou menos 5 a 6 reais, você compra um saco. Depende muito, né? Isso no Brasil é muito abrangente, então depende de cada região. Mas normalmente o preço médio aqui, por exemplo, em São Paulo, varia entre 3,50 a 5, 6 reais um saco, né, um balde de pedra brita. Então ele se torna um tipo de substrato, primeiro, muito barato. Depois, a segunda característica que torna ele mais interessante é que quando nós não temos um material que se deteriora, que é o caso da pedra, ele não vai entrar num estado de decomposição como acontece com pinos, como acontece com chips de coco, casca de macadâmia. Esse tipo de material, ao gente regar, fazer regas e tal, ele vai apodrecendo, ele vai entrando em estado de decomposição e na grande maioria das vezes eles também são um vilão, podendo até mesmo trazer consequências como fungos para as nossas orquídeas. Um outro inconveniente que esses materiais que entram em estado de decomposição trazem como consequência são justamente as nossas aplicações e adubações que fazemos no nosso orquidário. Porque nós temos uma condição esse tipo de substrato, ele concentra mais os sais das nossas aplicações. Então tudo vai ficando mais acumulado nele. E ele tende também a ficar mais ácido. Apesar das orquídeas gostarem de substratos que são um pouco mais ácidos, a acidez em extremidade não vai fazer bem para elas. E esses materiais, conforme vai passando o tempo, vão ficando num estado deplorável de pH de substrato.
tornando um pouco mais difícil o enraizamento das novas brotações, fazendo com que a gente tenha algumas plantas que comecem a andar mais para trás do que para frente. E é justamente nessa hora que nós temos a pedra como um grande aliado, né, para o plantio, principalmente das cattleyas, que tem se mostrado pelo Brasil ser um substrato confiável, tanto no momento que a gente faz a escolha da pedra por conta do seu pH, que é um pH mais neutro, é um pH que vai ter também um acúmulo de sais, mas não vai chegar nem perto desses outros materiais que eu falei para você, porque a pedra, além de não ter uma absorção desse tipo de material aplicado, né, desses resíduos das aplicações, seja de defensivo ou de adubação, ele também tem uma longitude. Então a gente não é um material que se decompõe, é um material que vai ficar ali durante muito tempo e você não tem dor de cabeça com ele. Agora existem sim alguns inconvenientes desse tipo de plantio, no qual a gente, não só o plantio, mas o cultivo em si, quando a gente escolhe a pedra como grande aliado do nosso cultivo. Bom, a primeira delas, é que a galera mais sofre, é justamente sobre a rega, porque normalmente a pedra ela tem uma passagem rápida da água. Quando você abre a sua torneira e você vai molhar os teus vasos, essas plantas, esses vasos, secam muito rapidamente. No caso, a gente viu inclusive o amigo Odivar plantando num vasinho de barro, e é fácil de entender que ali com isopor, aquela pedra e um vaso de barro, a água vai bater, vai escoar e vai embora. Então isso vai tornar com que você tenha que regar mais vezes as suas orquídeas. É a mesma coisa quando a gente escolhe um tronquinho para plantar orquídea. Uma vez que aquele tronquinho não tem condições de absorver nada, a gente tem que fazer mais regas. Então essa é a primeira dica para você que quer migrar para o cultivo de pedras. Uma outra coisa que você também deve levar em consideração é que a pedra tem peso e você precisa de estruturas que suportem isso, principalmente se você pensa em ter orquídeas acima da sua cabeça, como é o meu caso aqui. Vocês conhecem meu orquidário e sabem que eu tenho muitas orquídeas acima, eu cultivo orquídeas próximo da tela e tal. Então se essa estrutura que você tem não for adequada para suportar, se você começa a colocar muita planta com pedra, você vai fazer rega o dobro, triplo de peso, pode acontecer até no momento de chuva ou da sua própria rega, podendo fazer com que o seu orquidário venha para baixo e você inclusive acabe sofrendo um acidente lá dentro. Então leve isso realmente em consideração, porque isso é de fato muito perigoso, tá? As suas estruturas, seja de bancada, não tem meu problema para mim, Fábio, eu colocar em cima porque eu uso bancada. Então pense numa bancada que também tenha boa estrutura, tá? Mande fazer bancadas que sejam reforçadas para que você possa ter esse cultivo em pedra. Então tudo na vida, gente, tem prós e contras. É o caso da pedra, ela vai ter os seus prós, mas certamente tem os seus contras, assim como os outros substratos também, A gente vai encontrar prós e contras. Substratos, por exemplo, como esses que eu falava para vocês, também são utilizados aí as cascas de macadâmia, casca de pinos. Esse material que é muito comum de ser utilizado, ele é muito utilizado e há muitos anos já. Então não é que ele seja ruim, mas ele vem sendo mudado, o conceito de muitos orquidófilos vem mudando justamente pelas características que a pedra entrega, principalmente quando nós não temos um material que se decompõe. Uma vez que a gente tem estudos que vêm mostrando cada vez mais que esses materiais que se decompõem, eles acabam agregando até fungos benéficos para as nossas plantas, tornando até elas mais favoráveis a bom enraizamento, etc. A questão é que nós também temos a evolução de fungos maléficos, e esses podem sim interferir no seu cultivo, trazendo consequências que, se não controladas, faz com que você perca o orquidário inteiro. E você, hein? Como é que você está cultivando as suas orquídeas aí? Você prefere as pedras? Você prefere o tronquinho? Você já gosta de um mix de substrato? Conta pra gente aqui no comentário como é que você cultiva as suas orquídeas. E se você gostou desse vídeo, se ele te agregou conhecimento, olha, deixa aquele like, a gente tem um encontro marcado nos próximos vídeos aqui no canal Orquídeas em Ação. Meu muito obrigado, um super beijo e até lá. Tchau!